Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está alegre com Jesus? Glória a Deus. O Senhor, quando a gente serve a Cristo, não é porque vai sempre tudo bem, é porque Jesus está na nossa vida. Então Ele faz a diferença, né? Nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra, que conta a história de Isaac, filho de Abraão. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 13, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou começar lendo os ímpares, os pares, na verdade, e os irmãos, os ímpares. A palavra do Senhor diz assim, se você puder colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim no versículo 12, Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13, a igreja. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nomes que os chamara seu pai. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Pai, diante do teu altar, eu coloco as nossas vidas perante o Senhor e clamo a cobertura do teu sangue. Cerca esta congregação com muros e com muralhas de proteção. Fala conosco na tua palavra, não seja o que eu queira falar, mas o que o teu Espírito tem a falar conosco. Nessa noite que as mentes e os corações estejam cativos à obediência do Espírito Santo. Que toda voz contrária à voz do Espírito de Deus seja totalmente emudecida. Que o Espírito Santo derrame sobre nós a força, o poder, a glória, a majestade. E que o Senhor faça o que apraz a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. A palavra aqui em Gênesis 26, no versículo 1, diz assim, havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá. Havia fome na terra. Então isso quer dizer que Isaac sai do meio do povo dele, da sua terra, e vai para outra terra, que era a terra dos filisteus. E a gente bem sabe que os filisteus eram uma nação em que eles não tinham muita amizade com o povo de Deus. E aí tem direções e caminhos
que às vezes nós propomos a seguir, pelo momento que a gente está vivendo ali, e era o que aconteceu. Ele vai, por causa da fome que havia na terra, ele se dispõe a ir para a terra dos filisteus. Mas aqui no versículo 3 de Gênesis 26, ele diz assim: peregrina nessa terra, é Deus falando com ele, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente a todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O Senhor falando com Isaac: olha, o teu pai, ele me serviu, e ele me obedeceu. Pela fé, ele fez tudo aquilo que eu tinha mandado. Eu disse para ele: sai da terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E ele vai e obedece pela fé. Ele obedece à voz do Senhor. E ele faz aquilo que o Senhor direciona a ele, que era para ele ir para a terra que o Senhor mandaria. E ele peregrina naquela terra. E assim, o Senhor disse para Isaac: olha, eu tenho uma promessa para você, como ele tem uma promessa para mim e para você nessa noite. Há um propósito de Deus em todas as áreas das nossas vidas, mas é necessário que nós obedeçamos, cumpramos os mandamentos do Senhor. A palavra diz em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirmos a voz, tivermos cuidado de obedecer, virá sobre nós todas as bênçãos e nos alcançarão. Benditos seremos na entrada, no deitar, no levantar. O fruto do nosso ventre será bendito. O fruto da nossa terra será bendito. A palavra diz que o Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. Ele vai nos levantar em situações em que, se nós estivermos debaixo da obediência, nós seremos benditos em tudo. Em tudo que você fizer, debaixo da obediência, pela fé em Cristo Jesus, seremos benditos. E a palavra diz: olha, em todas as famílias da terra, eles serão benditos. Porque o pai da fé foi Abraão. E Isaac estava nessa terra, e ele entra na terra, ele era homem. E ele era um homem que tinha uma certa intimidade com Deus, mas ele, no meio da sua caminhada aqui nessa terra, ele passa a meio que temer. Eu imagino que ele temeu. Por que ele temeu? Ele chega lá com a sua esposa, era formosa, Rebeca era uma mulher bonita, e ele faz a mesma coisa que Abraão. Ele vai lá, diz para o rei, para Abimeleque, rei dos filisteus, que Rebeca era sua irmã. Mas houve um momento que o rei, olhando pela janela, vê eles dois com certa intimidade. E ele falou: olha, Isaac, essa mulher não é tua irmã não, ela é tua esposa. Essas intimidades ali não são de irmãos, é de mulher, homem e mulher. E aí, ele fala: o que você queria fazer conosco? Porque se algum dos homens daqui da nossa terra tivesse ficado com a tua mulher, haveria uma maldição aí contra nós. E aí, o rei Abimeleque, no versículo 10, ele disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque todo o povo, dizendo: qualquer nesse varão, ou nessa mulher que tocar, certamente morrerá. Então Isaac, ele teve ali o cuidado daquele rei, que ninguém os tocasse. E a palavra do Senhor diz que Isaac semeia na terra. Ele semeia porque havia já uma bênção sobre ele. A palavra do Senhor diz que Deus, aqui no versículo 3, ele diz que todas as bênçãos que estavam sobre Abraão, quando o Senhor chamou Abraão lá em Gênesis 12, o Senhor fez uma promessa a Abraão,
que em todas as famílias seriam benditas por amor, pela vida dele, pelo propósito dele, porque ele estava ali obedecendo. E esse propósito está aqui na vida de Isaac, tanto que você pode observar que muitos dos salmos, e um dos salmos, no Salmo 46, o salmista ele diz assim: Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. Lá no versículo 10 ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado no céu e na terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha. Porque havia uma aliança com Jacó, havia uma aliança com Isaac, havia uma aliança com Abraão, e essa mesma aliança se estende a nós até os dias de hoje. Há uma aliança. Quando nós temos uma aliança com Cristo, essa aliança, desde os antepassados até chegar a nós, ela continua perpétua, até a vinda do Senhor. Há uma aliança de Deus comigo e com você. E essa aliança é para que nós sejamos benditos, aonde nós nos estabelecermos. Mas nós, para estabelecermos as nossas vidas, precisamos do centro e da direção da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. Lá em Isaías 55, a palavra diz: os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O caminho que eu tenho para vocês são caminhos mais altos. E os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são muito melhores do que os nossos mesmos, do que o que eu e você pensa. Nós pensamos às vezes em querer alguma coisa, porque olhamos limitadamente. Mas o Deus que eu e você serve, Ele vê além das possibilidades. Ele vê além daquilo que eu e você podemos fazer. Ele é um Deus soberano, altíssimo. Ele é o Senhor nessa noite que está no controle da minha e da sua vida, da sua casa, da sua família. O Senhor está controlando todas as coisas. E Ele é poderoso. É interessante que quando você está orando por alguém, ou seja desviado, ou alguém que você ore pela salvação, e você observa a dureza no coração daquela pessoa. E você fala: meu Deus, como esse coração está duro, ele não quer Deus. E eu penso que a gente que é humano, que é pecador, que é falha, a gente se entristece. Você imagina o coração de Deus. E aí, o Senhor, Ele dá aquela paz dentro do nosso coração, dizendo: olha, descansa. Porque eu convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho caminhos, eu sei como fazer, eu sei como agir. E o Senhor está nesse controle de todas as coisas, problemas que nós olhamos e que a gente às vezes quer colocar a nossa mão. E foi o que aconteceu com Isaac. Ele está passando aquela necessidade, ele sai da terra por causa da fome. E ele vai para a terra dos filisteus. Será que a terra dos filisteus era a promessa de Deus para ele? E a palavra diz que quando ele se engrandece, fica poderoso, porque ele planta, colhe muito, e engrandece, os filisteus o invejaram. E aí a palavra do Senhor diz que quando os filisteus o invejam, ele vai e cava um poço, que era um poço que Abraão havia levantado, aberto nessas terras, quando ele esteve lá. E o poço estava entulhado, aonde eu e você estamos cavando os nossos poços. Aonde nós estamos cavando os nossos poços. E o Senhor quer que os nossos poços sejam cavados juntamente com Ele, em todas as áreas das nossas vidas. E Ele cava o poço, e aí a palavra do Senhor diz que mina ali aquelas águas, porque os filisteus haviam cavado, né, e haviam entulhado aqueles poços. Eu imagino que os filisteus disseram assim: esse povo não nos pertence, então esse poço aqui não vai valer de nada para nós. E eles entulham aqueles poços. E aí o Senhor, aqui no versículo 16, e também Abimeleque diz a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito
do que nós. Então Isaac foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou e cavou poços de água, e cavaram nos dias de Abraão seu pai, e os filisteus taparam, depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Tinham águas vivas, aquele poço. E a palavra diz que quando aqueles pastores de Gerar começaram a porfiar, começaram a implicar, e falaram, olha, ele diz assim, com os pastores de Isaac, e dizendo, esta água é nossa. Por que chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa contenda? Aquelas águas, que eram águas vivas, foram geradas contendas, porque estava na terra dos filisteus. Ele sai dali, porque o povo de Deus faz isso, né? Alguém implica ali com você, você pega a sua tenda, vai para outro lugar, se estabelece, aí você fica ali firme. Aí de repente se levanta de novo o inimigo. Aí o inimigo se levanta contra você de novo e você pega, e como ele fez, a palavra diz, então no versículo 21, cavaram outro poço. E também porfiaram, por isso, chamou o nome daquele poço Sitna, que significa inimizade, ódio. Então, havia águas, porém, aquelas águas não estavam tão abençoadas. Porque aqueles inimigos falaram, olha, eles estão na nossa terra. E ainda tomando água nossa, frutificando com o que é nosso. E a palavra do Senhor diz que ele vai parte dali de novo. E para nós tomarmos direção, cavarmos o nosso poço no centro e na vontade de Deus, é necessário ter sensibilidade, a sensibilidade do Espírito. É necessário abrirmos o nosso coração e deixarmos que Deus entre na nossa vida. Cavar os nossos poços, estar no centro da vontade de Deus, em muitos momentos, irmãos, não é fácil. Não é fácil por quê? Porque o inimigo está todo o tempo se levantando contra mim e contra você. Mas a palavra do Senhor já tinha uma promessa. Ele fala, você pode peregrinar. Mas o Senhor não permitiu que ele estabelecesse nessa terra. Porque essa não era a terra que manava leite e mel. Não era a terra da promessa. Não era a terra que Deus tinha para ele. E ele vai e se levanta. Em muitos momentos das guerras que nós passamos, o Senhor permite algumas guerras. Para que a gente não se acomode naquela situação. Porque às vezes no meio da luta, a gente se acomoda com o problema. Nós seres humanos, a gente tem uma facilidade muito grande de se adequar até às dificuldades, de viver situações em que a gente fala é o extremo, e o ser humano está ali, ó, debaixo daquela opressão, né? Como a gente vê em muitos noticiários, pessoas que ficam presas 20 anos num sótão de um lugar, ali preso, mas a misericórdia do Senhor alcança. O Senhor gera uma situação, mostra que existe alguma pessoa ali debaixo daquele lugar. E o Senhor levanta muros de proteção até que aquela pessoa compreenda que aquele sótão, aquele buraco, não é o que o Senhor tem para ele. O Senhor diz, a palavra diz que quando Elias, ele luta ali contra Jezabel, contra os preceitos daquela mulher ímpia, uma mulher que mandava matar os profetas, os homens de Deus. E ele ali ora, o Senhor faz coisas tremendas, mas ela ameaça aquele homem, ela ameaça Elias. E quando ela ameaça Elias, ele tem vontade de morrer, porque ele era humano. Ele sente as dificuldades que nós sentimos. Ele sente naquele dia o desânimo, o cansaço. Senhor, eu estou lutando contra esse povo e essa mulher está me perseguindo. Ela me jurou de morte. E ele vai para dentro da caverna. E o Senhor não quer que nós entremos dentro dessa caverna. O Senhor fala para ele,
A palavra diz que vem um vento, e o Senhor não estava no vento. Vem um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Mas quando vem uma voz suave, era a voz de Deus. E ele diz, sai dessa caverna. E ele fala, Senhor, mas eu estou sozinho. Se levantou essa mulher contra mim, ela quer me matar, ela quer me destruir. E o Senhor diz, sai, porque mais de 7.000 joelhos não se prostraram a Baal. Você não está sozinho, igreja. Porque 7.000 joelhos da Batista Ebenezer está de joelhos orando nesse lugar. Porque o Senhor não vai permitir que você fique dentro desta caverna. O Senhor não vai permitir que você fique preso, encurralado. Mas o Senhor vai fazer com que você cave os seus poços. E que o seu poço seja cheio de águas cristalinas. E essas águas, elas emanam de Deus. Quando lá em Ezequiel 47, a palavra diz que o profeta Ezequiel, ele vê umas águas vindo pelo limiar do templo. E aquelas águas passavam pelos pés do profeta. E aquelas águas vinham até os artérios, os joelhos, até a cintura. E as águas se tornaram um grande rio. Esse é o rio que você vai mergulhar nesse poço. São rios de águas vivas. É poder de Deus se manifestando em nossas vidas. Aonde não tem bênção, é onde Deus vai falar, eu estabeleci esse lugar. Para o meu filho e minha filha, Ele vai abrir esta porta, passar por ela. Ele vai ver o milagre da salvação dentro da sua casa. Ele vai ver respostas. Ele vai ver transformação, mudança de vida. Essa mudança de vida vai depender de cada um de nós. Cada um de nós vai ver aquilo que Deus vai manifestar pela sua fé. Pela direção que Deus está te dando. E a palavra diz, e ele partiu dali. Porfiaram sobre por isso, chamou o nome de Reobote. Mesmo nesse local, aqui, ainda não era o propósito de Deus para a vida dele. Ele cresceu ali naquela terra, o Senhor manifestou a glória, porque independente de onde eu e você estejamos, a mão do Senhor está conosco. A palavra diz que Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, eles estavam na terra da Babilônia, mas eles não comiam o manjar do rei. Eles estavam separados por um propósito, vindo lá como cativo, como um empregado, como escravo. Mas naquele lugar eles estabeleceram uma aliança com o Senhor, nós não vamos comer do manjar do rei, nós vamos continuar servindo ao Senhor. E ali os leões não tocaram a Daniel. Independente de onde você esteja, você vai governar. José entra na terra do Egito, ele tem um sonho. E ele sonhando, ele vê os irmãos se prostrando a ele. E eles não aceitaram aquele sonho. E invejavam a José. Mas José permaneceu ali fiel, foi no meio, o pai manda ele de encontro com os irmãos. Os irmãos ali vendem ele. Chegam para o pai e mentem, dizem, olha, nosso irmão foi morto por um animal. Pega aquela túnica de várias cores que José tinha ganho do seu pai e vendem José. No meio do caos existe um propósito. No meio das batalhas, quando tudo parece perdido, existe uma direção. E a palavra diz que José é vendido. Ali na terra do Egito, Potifar compra aquele homem, perseguido pela mulher de Potifar, pelo pecado. Ele rejeita o pecado, é preso, fica numa prisão por muito tempo. E ali o Senhor, ele revela o sonho dos dois que estavam presos com ele, o copeiro e o padeiro. E ali ele pede, lembra-te de mim, mas ele não se lembrou. Mas no dia que Deus se lembrou dele, o rei sonha. E quando o rei sonha, ele vai e traz a revelação do sonho. E o Senhor o levanta como governador do Egito.
O Senhor, no meio de onde você estiver, ou aqui no Brasil, Taguatinga, Amazonas, no sul do país, aonde você se estabelecer, a mão do Senhor está com você. Se você estiver debaixo da obediência, o Senhor estará contigo todos os dias. E a palavra do Senhor nos fala que Daniel, na Babilônia, perseguido porque adorou ao Senhor, ele ali tem uma revelação quando aquele homem, o filho de Nabucodonosor, faz uma festa com todos os utensílios da casa do Senhor, com suas concubinas, e a mão escreve naquela parede, dá um juízo para aquele homem aquele dia. E e Daniel naquela mesmo dia revela aquelas palavras, e ele diz: o teu reino cairá hoje. E aquele mesmo dia ele se levanta como governador ali na Babilônia. Porque independente de onde nós estejamos, o Senhor é conosco. O Senhor passa conosco. E a palavra diz aqui, que depois ele subiu dali. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. E edificou ali um altar. E invocou o nome do Senhor, e tomou a sua tenda e os servos, e cavaram ali um poço. E a palavra diz que subiu dali Berseba, e ali o Senhor deu aquele alargamento, deu lugar no qual ele deveria estar. O Senhor vai te colocar na posição que você deve estar. O Senhor vai te colocar no lugar que você deve estar. O Senhor é aquele que tem pensamentos além dos nossos. O Senhor tem caminhos além dos nossos. O Senhor tem promessas muito maiores do que o que nós desejamos. É o que Deus tem reservado para a igreja. O Senhor nessa noite, Ele quer estabelecer caminhos para nós. Ele quer estabelecer respostas para nós. Ele quer determinar promessas para nós. E para isso, nós necessitamos nos dispor para estarmos no centro dessa obediência. O centro da obediência é o segredo do crente. O centro da obediência é o caminho para a oração, é o caminho para as respostas, é o caminho para os milagres. Às vezes, as pessoas, elas estão dentro da casa do Senhor, mas não estão no propósito que Deus os chamou. Não está na direção. Parece que é mais fácil aquilo que a gente quer, um caminho recortado, sem a direção do Senhor. E o Senhor tem um caminho de glória para nós. E esse caminho que o Senhor tem para mim, para você, esse local em que você vai cavar os seus poços, que você vai estabelecer a sua vida, é necessário que nós estejamos no centro da vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é melhor para todas as direções das nossas vidas. E às vezes as pessoas, elas continuam por lugares que não vai trazer respostas. Elas querem cavar poços em lugares em que Deus não tem nada para ela naquele lugar. Mas ela quer permanecer, ela quer insistir. E o Senhor está dizendo para mim e para você: levante-se, vá no caminho e na direção que o Senhor tem para nós. Vá pela direção que o Espírito quer te mostrar. Porque o Senhor, Ele trabalha mediante a nossa vida, aquilo que nós entregamos para Ele. A vida que nós temos em Cristo, ela é uma direção que o Senhor vai dando para nós todo o tempo. O Senhor vai mostrando para mim e para você qual é o caminho, qual é a direção. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela é uma espada cortante, ela divide alma, espírito, ossos, medula. Ela discerne o que está dentro do meu e do seu coração. E quando nós estamos ouvindo a palavra está libertando, transformando, curando, trabalhando. E o processo de Deus não é no meu tempo, não é no seu tempo. O tempo de Deus é o melhor tempo. Porque Ele sabe se nós estamos prontos para receber a bênção. Ele sabe se nós estamos prontos para o propósito de Deus.
num dia desse de terça-feira, uma jovem terminou o culto e ela falou assim: irmã, eu queria que a irmã orasse. Eu estou estudando para concurso e eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo dormir à noite, eu estou angustiada. E eu estava falando para ela, às vezes, o tempo de Deus não é o seu tempo. Eu tenho certeza que você vai passar, não no seu tempo, mas no tempo do Senhor. E quando você passar nessa porta de concurso, você nunca esqueça, quem abriu essa porta foi o Senhor. Porque aqui nessa igreja, muitas pessoas fizeram propósitos, fizeram campanhas, passaram em concursos excelentes, mas nunca mais retornaram. Não voltaram. Eu sou testemunha de algumas pessoas que vinham, oravam, clamavam, pediam: irmã, nos ajuda, nós estamos aqui orando, eu quero passar. E o Senhor abre aquelas melhores portas. E quando entram, esquece de quem abriu a porta. E o Senhor quer que nós lembremos todo o tempo que foi Ele que nos capacitou, que foi Ele que abriu portas, que foi Ele que abriu caminhos, que foi Ele que abriu os poços de águas vivas, que foi Ele que determinou a promessa que Ele tem para nós. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha, ninguém abre. E esse lugar que o Senhor estabelece, esse altar que Ele estabelece, que Ele invoca, é o próprio Cristo. É o altar que eu e você construímos com a nossa vida com Deus. Existe um altar que é meu, que é seu. E esse altar é como todos os dias, sabe quando você prepara um altar e você coloca ali algo para Deus naquele altar. E aí de repente um dia você esquece que você não ornamentou o seu altar com oração, com adoração, com jejum, com palavra de Deus. Você não ornou o seu altar como deveria. E naquele dia o Espírito Santo, ele vai sentir falta daquilo que você necessitaria fazer e você não fez. Nós precisamos estabelecer o nosso altar nessa noite, invocar ao Senhor. Quando Jeremias 33 diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos anuncia a sua verdade, as direções, os caminhos. Quando nós oramos, estava ouvindo um vídeo agora há pouco, à tarde, e nesse vídeo dizia, um médico dizia, um estudioso, que a oração, ela traz decisões corretas, ela traz caminhos diferentes, porque quando nós oramos, mexe com a nossa parte frontal, e quando aqui, essa parte frontal é o lugar das decisões, e ela mexe de tal forma que você se torna na direção daquilo que Deus tem. Quando oramos, o céu se abre. Quando você ora, cadeias são quebradas. Quando você ora, você pensa que nada está acontecendo, mas o Senhor está movendo. Eu me recordo que há 30 anos atrás, quando eu vim para Jesus, eu orava muito pela minha família, pelas minhas primas. E aí, depois de 30 anos, olha só, irmãos, eu orava muito, com muita frequência no início, assim, os 10 primeiros anos da minha fé por elas. Aí depois eu fui orar, eu orava, mas menos. Às vezes, quando eu lembrava nos cultos ou em casa, mas eu lembrava e apresentava. E quando foi esse ano, eu fiquei muito feliz. A minha prima, ela fez uma opção. Ela aceitou Jesus, ela permaneceu firme. E ali, ela ali está firme na igreja e vendo o agir de Deus. Ela tinha uma loja, né? Ela mexe com sobrancelhas ali na Arniqueira. E era um lugar que não era tão bom e não era visto. E aí ela fez um voto ao Senhor. O Senhor colocou ela, inclusive ali próximo da igreja da Ebenezer, ali. E o Senhor estabeleceu para ela um caminho de vitória. E ela falou: olha, desde que eu fiz aliança com o Senhor, a minha vida mudou. O Senhor está me honrando, o Senhor está trazendo clientes, o Senhor está abrindo caminhos para mim. E aí o Senhor me trouxe a lembrança, o Senhor falou: olha, você orou quase 30 anos, e agora se cumpriu. Irmãos, é muitos anos.
É muito tempo. Eu falei, meu Deus, eu nem achava mais que viria para Jesus. Né? Eu já tinha até esquecido. Mas o Senhor não se esquece de orações que nós fizemos há 20, há 30, 40 anos atrás, há 10 anos, há 5 anos. O que você estabelecer, o Senhor vai cumprir. Porque você é servo, você é serva. E há promessas, como o pastor Oswaldo ministrou. Tudo vai acontecer. Tudo no tempo de Deus vai se cumprir. Aquele que começou uma boa obra, Ele vai completar essa obra na vida dos nossos filhos, na vida da nossa descendência, na vida dos nossos netos, na vida da nossa parentela que não serve ao Senhor. Ele cumprirá os propósitos, os planos de Deus. Os caminhos que o Senhor tem são caminhos de vitória. Deus nos tirou do meio do lamaçal, da cinza, para nos colocar na maravilhosa luz. Deus nos chamou para tirar as trevas que havia dentro do nosso coração, para nos colocar para brilhar, para mostrar que Ele é o Senhor da nossa vida. O Senhor transforma todo cativeiro, toda cinza, toda tristeza em alegria. O Senhor quer curar, quer libertar. Para isso, Ele vai depender do que você quer para a sua vida. Porque lá em Apocalipse 3:20 Ele diz, eu bato a porta do seu coração. Ele bate essa porta e é o seu coração. Se você abrir, Ele entrará, ceará contigo e você ceará com Ele. Ele te dá uma condição, Ele não invade como Satanás. Ele quer uma brecha para entrar, invadir, saquear e roubar. Cristo não. Ele bate na sua porta com educação. E Ele pergunta, você quer que eu entre? E você diz, eu aceito Jesus. O Senhor e meu Salvador, as coisas velhas ficaram para trás. A partir de agora tudo torna-se novo e eu te aceito como Senhor da minha vida. E Ele entra. E quando Ele entra, Ele quebra cadeias, Ele quebra grilhões, Ele traz libertação. Ele traz transformação, Ele traz mudança de vida. Aonde era o opróbrio, aonde era a cinza, aonde estava o cativeiro, o Senhor entra e muda todo o cativeiro, transforma toda ferida. E Ele limpa toda ferida. A palavra do Senhor diz em Oséias 6, Ele diz que Ele permite a ferida. E Ele cura. Lá em Jó 5,18, Ele diz que as mesmas mãos que permite a ferida são as mesmas que entra e cura. Então Ele está aqui nessa noite para curar. Tem momentos que o Senhor permite que a gente passe por caminhos, cave poços aonde não é para cavar. Mas Ele não nos deixa ficar acomodados, Ele nos gera situações para a gente se levantar. E sair daquela posição e ir para a posição que Ele tem para nós. E você vai para a posição que o Senhor tem para você. Peça ao Senhor nessa noite, Senhor, qual é o caminho? Qual é a direção? Qual é a saída que o Senhor quer me dar? Me mostra como fazer. Tem situações, irmãos, que parecem aos nossos olhos tão simples. Mas para o Senhor, a gente olha e para o Senhor é simples e para nós que é difícil. E aí a gente olha e fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque foge do nosso controle. Alguém para ser salvo. Foge do nosso controle uma causa na justiça. Foge do nosso controle um problema de saúde. Quando você está ali doente com problema de enfermidade, foge ao teu controle. E aí você coloca nas mãos de quem pode. Você coloca nas mãos de quem pode fazer por você, que é o Senhor. E quando você entrega, o Espírito Santo entra. Entra e fala, olha, agora não é mais com você, é comigo. E a palavra diz lá em Romanos 8, 26, 27, 28. Ele fala que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede naquilo que você e eu estamos precisando. Hoje, qual é o lugar que você está precisando estabelecer? É a sua vida financeira? É a sua vida espiritual? A sua vida sentimental? É uma porta que você precisa que se abra?
É um caminho que você precisa se direcionar. Nessa noite, nós vamos nos colocar de pé.